Capítulo 3, eu gostaria de convidar a todos aqueles que puderem colocarem-se de pé, acompanharem-me nesta leitura de Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então, todos aqueles que puderem colocar de pé, vamos proceder a esta leitura de Gênesis capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte a palavra de Deus: E a mulher disse: multiplicarei os sofrimentos e a tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Senhor Deus, abre o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Agradecemos-te, Pai, por termos esta revelação. Sabemos o que aconteceu no início. E te pedimos em nome de Jesus para que abras os corações de todas as mulheres aqui nesta congregação, Deus, para ouvir a tua palavra, para receber, Senhor, a tua orientação e para receber também a tua consolação e a esperança que só temos em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração para esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Gostaria de iniciar com este artigo científico sobre uma árvore não muito conhecida, mas chama-se árvore mancenilheira, Hippomane mancinella. Este é o nome científico da árvore. Agora, qualquer forma de contacto com esta árvore, qualquer forma de contacto com qualquer parte desta árvore é extremamente perigoso devido à potente toxina contida na madeira, na casca, nas folhas e também nos frutos desta árvore. A fruta assemelha-se e tem gosto, não só assemelha-se, mas também tem gosto de maçã. Porém, o sabor doce desta fruta rapidamente dá lugar a uma sensação de ardor intenso que torna quase impossível engolir. Um artigo advertiu que comer o suficiente da fruta teria ou faria com que a pessoa sofresse o mesmo destino que alguém exposto a um gás neurotóxico ou gases com agentes nervosos. Então, esta árvore pode e tem matado pessoas. Uma mulher que, juntamente com a sua amiga, comeu alguns frutos de boa aparência desta árvore que encontraram numa praia do Caribe, descreveu o seguinte: eu imprudentemente mordi a fruta e achei agradavelmente doce. A minha amiga, com a minha sugestão, também comeu. Momentos depois sentimos uma estranha sensação apimentada na boca, que gradualmente progrediu para uma sensação de ardor, lacrimejar e aperto na garganta. Isto até parece a tarde de churrasco com os homens, e os homens fazem com picante. Há muitos homens grandes ali a lacrimejar também. Mas esta senhora continua e diz: os sintomas pioraram ao longo de algumas horas, até que mal conseguimos engolir alimentos sólidos por causa da dor excruciante desta toxina, desta fruta. Portanto, é comum que a árvore seja, por causa da sua toxina, de ser uma árvore tão perigosa, é comum que esta árvore seja marcada com sinais de perigo ou faixas pintadas de vermelho como alerta para que as pessoas se distanciem desta ameaça. E não vale a pena queimar esta árvore também, porque o fumo liberta as toxinas e são prejudiciais também as toxinas. O livro do Guinness concedeu o título a esta árvore, o título de árvore mais mortal do mundo, a mancenilheira. Então, embora a mancenilheira tenha sido considerada a mais mortal, é através da árvore do conhecimento do bem e do mal que veio a morte sobre todos os aspectos da existência humana. A toxicidade não estava propriamente na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas estava na rebeldia à palavra de Deus. E esta rebeldia veio da parte de Adão e Eva. Foi esta rebeldia, esta decisão de ser incrédulos para com a palavra de Deus que trouxe esta toxina ao mundo. Por outras palavras, foi esta rebeldia que intoxicou o nosso planeta, o nosso mundo. Gostaria de lembrar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, tudo na criação, devido à desobediência de Adão e Eva, foi envenenado. Tudo o que era uma bênção agora tornou-se penoso e indesejável. E vemos isto através da hostilidade que permeia a criação. Nós vivemos num mundo hostil. E todo o mundo, incluindo a criação, é inimiga do homem. E tudo se opõe ao ser humano. E esta é a realidade de viver numa terra maldita. Numa terra que foi intoxicada pelo pecado.
Daqui para a frente entenderemos certamente o que significa as palavras de Deus quando Ele diz certamente morrerás, no capítulo 2, versículo 17. Certamente morrerás. Nós podemos entender isto claramente no restante da passagem. Certo autor, ao comentar isto, escreveu o seguinte: após aquele infeliz acontecimento, o homem viveria numa situação de morte, assustado com a sua sombra, inquieto e angustiado diante de todas as forças que ameaçam a vida. O homem, por causa da toxina do pecado, mais uma vez, ele vive ameaçado. Ele vive perturbado. Ele vive com medo, com angústia. Ele vive pervertido. Ele vive afetado em todas as suas experiências. Tanto homem como mulher. Uma vez que esta toxina entrou na nossa realidade, uma vez que este veneno entrou, este veneno teve ou tem profundas, faz um profundo ataque à experiência do homem e da mulher. O veneno do pecado trará profundas dificuldades à experiência do homem e da mulher. E por isso o homem e a mulher sofrerão nas suas vidas a verdadeira angústia e a verdadeira frustração. Então o que está a acontecer aqui, nesta passagem de Gênesis capítulo 3, é que devido ao pecado, homem e mulher irão sofrer angústia. Irão viver uma vida frustrada, uma vida de dor em cada aspecto da sua vida, como homem e como mulher. Mas antes de entrar na nossa passagem de Gênesis capítulo 3, 16, eu gostaria de fazer algumas notas, 3 notas que eu gostaria de fazer. A primeira nota é uma nota que nós temos que lembrar, e foi aquilo que nós falámos na semana passada. A graça de Deus. A graça de Deus. E vimos a graça de Deus ao destruir o enganador. Deus faz esta promessa que Ele irá destruir aquela que iniciou a queda, iniciou o engano. Então, domingo passado, vimos a promessa da destruição do dragão, versículos 14 e 15. E esta passagem é fundamental para entender toda a história da criação. Reparem, a Bíblia é uma grande história de salvação. E esta é, sem dúvida, a pedra angular de toda a história da redenção, da história da salvação. Esta passagem é fundamental para toda a história bíblica. Porque aqui vemos que a solução de Deus para a humanidade é o esperado Messias. A solução de Deus para um homem que está intoxicado pelo pecado, a solução de Deus para uma mulher que está intoxicada pelo pecado é Jesus Cristo, o Messias esperado. Portanto, os versículos 14 e 15, vemos que o próprio Deus entrega o primeiro folheto evangelístico. Deus entrega o primeiro folheto evangelístico a este casal. Ele sabe que Eva, como mulher, irá passar dificuldades e sofrimentos como mulher. Ele sabe que Adão irá passar dificuldades e sofrimentos como homem por causa do seu pecado, e ele dá este primeiro folheto evangelístico. A solução nesta sessão de aconselhamento é: antes de fazer alguma coisa, a vossa esperança está nesta semente. Por isso Deus dá este primeiro folheto evangelístico, é o primeiro pregador que sobe ao púlpito para proclamar as boas novas. E esta boa mensagem diz que um filho de Adão e Eva destruirá, através do seu próprio sofrimento, o diabo e o seu reino. Irá destruir o pecado. Então esta é a graça de destruir o enganador, que traz grande esperança agora a Eva, esta mulher, e traz esperança ao homem, para viver num mundo agora intoxicado pelo pecado. Agora, no nosso estudo de Gênesis, nós falámos que neste capítulo 3 temos vários juízos, mas que podemos ver ao mesmo tempo a graça de Deus. Já vimos a graça de Deus quando Adão e Eva pecaram. A graça de Deus de eles viverem mais um minuto. Vimos na semana passada a graça de Deus de mostrar que Ele iria destruir o enganador. Mais à frente veremos a graça de Deus ao cobrir a nudez de Adão e Eva, ao cobrir a vergonha, e também veremos a graça que Deus dá na morte. Sim, porque a morte é uma graça que nos é dada por causa do pecado. Mas vemos claramente a graça de Deus ao destruir o enganador. Então este folheto evangelístico é importante para o casal. Mas hoje não queremos concentrar no casal, queremos olhar especificamente para a mulher, para Eva. Então, esta é a minha primeira nota. A graça de destruir o enganador.
Este é o início para aquilo que Eva irá ouvir. Eva tem que estar preparada para aquilo que Deus irá dizer a Eva. Eva tem que estar preparada para uma esfera na vida dela, a esfera da vida dela que está contaminada. Ela precisa de saber esta notícia. A segunda nota que eu gostaria de fazer é que neste processo de queda, nós entramos na terceira etapa. Gênesis introduz esta terceira etapa da alienação à punição. Vimos a separação do homem, vimos a separação do homem de Deus, principalmente, e vemos que esta separação leva a uma punição. Isto está dos versículos 16 até ao versículo 21. Mas o que é interessante aqui é que Gênesis introduz 3 bênçãos iniciais. E ele faz este jogo, o autor, Moisés, faz este jogo de bênçãos e punição. Juízo e bênção. Então em Gênesis 3 temos estas bênçãos iniciais, bênçãos sobre os animais, sobre os humanos e sobre o 7º dia, em oposição a 3 maldições que aparecem no livro de Gênesis. A primeira maldição vem sobre a serpente. Estas maldições vêm depois da queda. A primeira vem sobre a serpente, sobre a terra e sobre Caim, no capítulo 4. Então, embora a punição tenha vindo primeiro sobre a serpente, é a partir do versículo 16, aqui, que vemos a punição sobre o casal. Então, no versículo 14 e 15, temos a punição sobre a serpente. Nós estudámos isto na semana passada, mas é a partir do versículo 16 que vemos a punição sobre o casal. Como diz certo comentário, as punições representam uma justiça de retribuição da parte de Deus. Por outras palavras, Adão e Eva pecaram ao comer do fruto proibido, portanto, eles teriam agora que sofrer para comer. Eva manipulou o marido, agora o marido irá governar Eva. A serpente destruiu a raça humana, então ela também terá de ser destruída. Então temos que ter este tema na mente, de bênção e juízo. Bênção e punição. Porque dentro da punição que Deus irá dar a Eva, temos a bênção também. E por fim, qual é o meu propósito para este estudo esta manhã? Bem, o meu propósito é que possamos ver no texto desta manhã como a mulher tem de viver no mundo caído. O texto desta manhã mostrará como é ser mulher no mundo caído. O versículo 16 mostra o preço de afastar-se da glória de Deus. E Eva agora sabe isto. Nesta sessão de aconselhamento diante de Deus, Deus dá a esperança nos versículos 15, mas Ele dirá a Eva agora, Eva, esta é a tua realidade no mundo caído. Tu escolheste o pecado, escolheste desobedecer, agora vais enfrentar a dificuldade de viver no mundo envenenado pelo pecado. Eva saberá agora o preço de afastar-se da glória de Deus. E por isso, a vida da mulher, devido ao pecado, é caracterizado pelo sofrimento e pelo conflito. A vida da mulher, por causa do pecado, é caracterizada pelo sofrimento e pelo conflito, porém acompanhado com bênçãos. E esta é a esperança. A vida da mulher é caracterizada com sofrimento e conflito, porém acompanhado com bênçãos. Então o título para esta pregação desta manhã que eu tenho aqui é A Vida de Eva no Exílio. A Vida de Eva no Exílio. E este título é inspirado no livro de Rebecca Merkel, Eva no Exílio, da editora Trinitas. Eu recomendo a todas as mulheres que puderem comprar este livro para ler. Muito bom livro. Fala sobre o papel da mulher e a vida da mulher numa cultura secular. A vida de Eva no exílio. A primeira coisa que temos que ver na vida de Eva no exílio é que tem estas 2 facetas. Juízo e bênção. Juízo e bênção. Quanto ao juízo, Deus revela que a punição da mulher está diretamente relacionada ao seu papel de mãe e esposa. Ouviram isto? A punição que vem sobre a mulher está diretamente relacionada ao seu papel de mãe e esposa. O desenvolvimento e a concretização da maternidade serão em dor e sofrimento. A maior dor que uma mulher pode passar, o maior sofrimento que uma mulher pode passar é com os seus filhos e com o seu marido. Não é tanta carreira, não é tantas condições do nosso mundo, as condições sociais. É esta realidade que ela tem que digerir todos os dias. A interação com os filhos e a interação com o marido. Então a dor, a punição está aí. Então esta será a nova vida no exílio. A nova vida do exílio. E Eva tinha que saber, Eva,
Agora, a tua nova vida, neste exílio, separada de mim, será uma vida de dor e de sofrimento com os teus filhos e com o teu marido. Por conseguinte, nesta sentença divina, que vai dos versículos 14 e 21, incluindo Adão, não só temos a punição, como também a bênção de Deus. Então não se esqueçam, nesta realidade de Eva e de Adão também, temos que ver o juízo, mas também a punição. E o que é que podemos... Desculpem, temos que ver o juízo e também a bênção. E o que é que podemos ver acerca da bênção? Em certo erudito notou o seguinte, eu cito: assim, a primeira tragédia do fracasso mostrou o cenário, ou montou o cenário, para uma nova palavra de bênção divina. Se haveria de vir alguma bênção de algum lugar para Eva naquele momento, seria da parte de Deus. E este é o maior consolo para todas as mulheres que vivem num mundo caído e que sofrem. É que a bênção, se tiver que vir, não vem do Estado, nem vem de ninguém, não vem de nenhum homem, vem da parte de Deus. E é isto que o texto mostra, que a bênção vem da parte de Deus. O autor continua. Foi uma palavra profética de juízo e de libertação dirigida à serpente, à mulher e ao homem. Em cada caso foi declarada a razão da maldição. Primeiro, Satanás conquistou a mulher. Segundo, a mulher ouviu a serpente. Terceiro, o homem atendeu à mulher. E no final da história, ninguém ouviu Deus. Então a exortação inicial aqui é: tu como mulher tens que ouvir Deus. Não importa os ruídos de fora. Não importa o que o mundo diz. Não importa as opiniões dos nossos amigos, das nossas amigas. O importante aqui é ouvir Deus. Porque o que causou a tragédia para as nossas vidas foi não ouvir Deus. E o que causou esta experiência excruciante para a mulher foi o facto de não ter ouvido Deus. Preocupar-se com as circunstâncias, preocupar-se com o esposo, preocupar-se com a serpente, preocupar-se com as coisas exteriores. E não ouvir Deus. E tu não queres estar nessa posição. Por isso, nós podemos estruturar o versículo 16 desta forma, pensando nesta questão de juízo e bênção. O versículo 16, mais uma vez, diz: e a mulher disse, Deus disse, multiplicarei os sofrimentos. O que é que temos aqui? Punição. E a tua gravidez. Agora, nas vossas traduções provavelmente não está multiplicarei a gravidez. E realmente não está, mas isto é uma estrutura que só encontramos mesmo no original. Porque a ideia é multiplicar a dor e multiplicar a gravidez também. Algumas traduções têm isto. Mas multiplicarei os sofrimentos é a punição. E multiplicarei a tua gravidez. Bênção. Em meio de dores, punição. Darás à luz filhos. Bênção. O teu desejo será para o teu marido. Punição. E ele te governará. Bênção. Agora, isto pode parecer estranho. Porque o nosso mundo pensa completamente ao contrário. Não estruturaria este versículo desta forma. Diria que todos estes pontos são punição. Ainda mais dizer que o governo do marido sobre a mulher, bênção. Não. Mas Moisés estrutura o texto desta forma, lembrando que mesmo na queda, mesmo na descrição da queda, nós temos a bênção de Deus. Por isso, dito isto, o que é que caracteriza a vida de Eva no exílio? O que é que caracteriza a vida de Eva no exílio? Bem, a primeira coisa que temos que ver da vida de Eva no exílio são os seus sofrimentos. Isto caracteriza a vida de Eva no exílio, os sofrimentos. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. A tua dor. É interessante porque esta palavra no original significa sofrimentos, ou seja, sensação física de dor aguda, picada, uma dor que dura por um período de tempo. Pode significar também trabalho forçado, tarefa árdua. É aquela dor intensa que alguém que treinou sente depois do treino. Depois de ir para o ginásio, treina durante muito tempo e depois sente no terceiro dia aquelas dores intensas musculares. Este é o sofrimento da mulher. Os seus sofrimentos. Sim, Tânia, quando fores ao ginásio na quinta-feira vais sentir exatamente isso. Então, certamente este é o significado da dor e do sofrimento. Este é um sofrimento agudo. Certo comentador escreveu que dor só aparece mais 2 vezes neste texto, no versículo 17 e no capítulo 5, versículo 29.
e indica trabalho árduo. Portanto, o castigo é o trabalho, ou o trabalho árduo, que a maternidade agora significará para Eva. Outro erudito acrescenta que a melhor tradução não seria dor, seria sofrimentos. Sofrimentos. Mas o ponto é que a morte afetaria a sua experiência como mulher. Por outras palavras, o que caracteriza a vida de Eva no exílio, fora do Éden, depois do pecado, depois de estar contaminada e envenenada pelo pecado, é a morte e o sofrimento. A morte iria afetar todas as áreas da sua vida. Então qual é a primeira área em que Eva sente este sofrimento? Eva sente o sofrimento na sua maternidade. O que Eva vai sentir agora é o sofrimento de uma maternidade dolorosa. O sofrimento de uma maternidade dolorosa. Agora, eu creio que devemos ver primeiro estes sofrimentos de Eva no contexto imediato. Lembremos da situação de Eva ali no jardim. A primeira coisa que vemos é que a vida da mulher seria caracterizada por hostilidade com a serpente. Lembram-se do versículo 15? Inimizade entre a mulher e a serpente. A segunda coisa que também vimos e sabemos é que os filhos, mais especificamente o filho, viveriam também neste conflito com a serpente. E por último, ela veria o seu próprio descendente, ou descendentes, sofrer com a mesma serpente que a enganou. Então a vida da mulher é esta. Ela sabe que irá sofrer e um dos seus sofrimentos é os seus filhos. Ela sofre na sua maternidade. Ela sabe que a mesma serpente que a enganou vai atacar os seus filhos. Vai tentar enganar os seus filhos. E agora nós sabemos isto porque no capítulo 4 é isto exatamente que acontece. A serpente ou alguém consegue contaminar Caim. Havia algo que estava à porta de Caim, como um animal feroz, querer devorar Caim. Então ela viu claramente com os seus olhos como é que o inimigo continua a atacar os seus filhos. Então uma mãe sã, que tem respeito pela sua maternidade, porque vivemos numa sociedade em que mulheres tomam pílulas do próximo dia de uma forma a celebrar o aborto e que não tem nenhum respeito pela maternidade. Eu falo para as mães que respeitam a maternidade. Uma mãe que é sã na sua maternidade, ela irá sofrer pelos seus filhos. Ela sentirá dor pelos seus filhos, pela realidade dos seus filhos, especificamente porque ela sabe que Satanás ainda está vivo e ativo. Além do mais, o texto também nos diz que a mulher iria sofrer na gestação e mais intensamente no parto, porquanto Deus disse, e o versículo diz-nos, em meio de dores darás à luz filhos. Em meio de dores darás à luz filhos. Agora, nós sabemos em Gênesis, e existem outras passagens, que o parto é algo penoso e doloroso. Aliás, esta é a imagem que a Bíblia usa para falar acerca de dor e sofrimento, ou de juízo. Usa a imagem da dor de parto da mulher, o sofrimento que ela tem. Aliás, o parto penoso de Raquel, que nós conhecemos, quando ela teve Benjamim, o parto foi tão doloroso para Raquel que ela perde a sua vida. E Benjamim nasce. Portanto, mulheres, vocês podem identificar-se com isso, várias mulheres aqui, dores nas costas, pés inchados, desconforto, náuseas, fadiga, insónias, cólicas, contrações intensas, rompimento do canal vaginal, ruptura na zona abdominal, depressão pós-parto e a violência de expelir uma criança do seu útero, com todos os riscos, tanto para a mãe como para o bebê, são um recordatório da punição pelo pecado. A Eva vive num mundo em que está afastada de Deus. Por causa do seu pecado, vive no exílio. E isto é um memorial para que todas as mulheres se lembrem que têm pecado e que vivem no exílio. É a realidade do sofrimento. O sofrimento na maternidade e o sofrimento no parto. Aliás, Jesus disse, a mulher, João capítulo 16, versículo 21, a mulher quando está a dar à luz, tem tristeza. E tem tristeza porquê? Porque a sua hora é chegada. Ora, muitas mães que estão aqui grávidas, elas dizem, estou deserta para ter o bebê, falta 1 mês, falta 2 meses, estou cansada, não consigo dormir e tudo mais. Mas quando chega aquele momento daquela criança ser expelida do seu corpo e as dores, a estrutura óssea das ancas a abrir, é uma dor excruciante. E tem maridos insensíveis que dizem,
Epidural? Não. Não estou a dizer que eles estão aqui na igreja, está bem? A dor daquele momento é uma dor que causa tristeza. Porque é um sofrimento. É um sofrimento. Agora, não parece sensato. Alguns podem dizer: a minha mulher não vai usar epidural porque tem que sofrer as dores do parto. Ela tem que saber que é pecadora. Bom, não é sensato pensar desta forma. Claro que podemos usar remédios e técnicas modernas para mitigar a dor. Não é esse o ponto. Então não há nenhum problema de mitigar a dor. A ideia aqui é realmente que a dor é um recordatório da punição pelo pecado. E as mulheres, de facto, vão sentir dor. Mas esta não é a dor ou a experiência mais dolorosa que uma mulher pode sentir. Como mãe, ela irá sofrer, mas esta não é a maior dor. Mais doloroso do que a experiência física do parto é a dor emocional que uma mãe pode sofrer com os seus filhos. A dor emocional pelos seus filhos. A ligação de uma mãe com o seu filho é mais íntima que com o pai. Por isso os pais são mais desligados. Não é que eles não sofrem com os seus filhos, mas eles são mais desligados. Mas a ligação que a mulher tem com uma criança faz com que ela sofra o dobro da dor. Desde doenças, anomalias físicas, deficiências, desobediência, a delinquência de um filho ou de uma filha, até a morte de um filho, uma mãe sofre de maneira dobrada. Contudo, eu acho que várias mães cristãs podem se identificar com isto. Ou podem sentir o que é isto. Para uma mãe cristã, a maior dor é ter um filho morto espiritualmente. Não existe maior dor que essa. Ter um filho morto espiritualmente. Eu até diria que ainda pior é que esse filho morra no seu estado de pecado. Um pai sofre, mas a mãe, 9 meses a carregar aquele bebê, nasce, amamenta, existe uma ligação química, uma ligação física com aquela criança. Traz aquela criança à escola dominical desejando que ela ouça a palavra de Deus. Lê a Bíblia, chega aos 15 anos, o teu Deus para mim não me significa nada. Imaginem a dor emocional para aquela mãe. Depois de todo o investimento, depois de todas as orações, depois de todas as lágrimas, a experiência da mulher é uma experiência de sofrimento duplicado na sua maternidade. Mãe sofre. E muitas mães no nosso contexto sofrem com isto também. Aliás, a própria Eva passou por esta experiência dolorosa, por estas experiências dolorosas. Tanto de perder um filho bom, crente, como de ver um filho delinquente que desprezou Deus e ir embora. Ela teve esta experiência com os seus 2 filhos. É interessante porque Eva tinha uma grande expectativa com o primeiro filho. Quando nasce Caim, ela diz, em Gênesis capítulo 4, versículo 1, coabitou o homem com Eva. Ela teve um filho. Ela olha para aquela criança com os seus olhos brilhantes, provavelmente em lágrimas, e diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois daquilo que o Senhor me disse, que a minha semente pisaria na cabeça da serpente, é vitória, há esperança. A minha família será uma família de adoradores. A minha família, o meu filho será um grande homem de Deus. Mas não foi esta a realidade. Porque o texto diz-nos que Caim, afinal, era do maligno. 1 João, capítulo 3, versículo 11 a 12, diz que Caim era do maligno. Caim matou o seu próprio irmão. Caim cresceu com Abel, provavelmente eram gêmeos, se calhar. Cresceu com Abel, viveu com a vida comum do lar com Abel, interagia com os pais com Abel, cresceram juntos, ouviam a mesma história juntos da criação, mas no final de tudo, por deixar o maligno consumir o seu coração, ele mata o seu próprio sangue. E a mãe vê aquilo. O pai vê aquilo. Imaginem a dor de uma mãe. Toda a esperança que Eva tinha para que aquele filho fosse um grande sucesso na vida espiritual, afinal, ele é caracterizado na Bíblia como um ser do maligno. Não é o sofrimento da mãe terrível neste momento? Então Eva acaba por perder os 2 filhos. E ela perde os 2 filhos por causa do pecado de um filho. Perde Abel, perde Caim. Agora, o texto não dá detalhes, mas podemos imaginar a dor desta mãe. Imaginem Abel.
Abel provavelmente era um rapaz que agradava aos pais, porque era um homem que agradava a Deus. E de um momento para o outro, por uma estupidez de Caim, ele limpa a vida do seu irmão. Vejam, tentem imaginar a dor do coração desta mãe de ver o seu filho justo a morrer. Agora, na Bíblia, nós sabemos que existe outra mãe que perdeu o seu filho e ele era justo também. Maria, em Lucas capítulo 2, versículo 34 a 35, quando Simeão interage com Maria, depois de dizer coisas que animam qualquer mãe, ouvir de um filho, ele olha para Maria e diz: olha, Maria, apesar de tudo, este miúdo vai trazer grande tristeza. Uma espada traspassará a tua própria alma. Ora, Maria sabia exatamente que iria sofrer com este homem, com este seu filho. Uma mãe sofre com a sua maternidade. Sofre muito. Era bom que a dor do parto fosse o maior sofrimento de uma mãe. Mas muitas vezes o maior sofrimento da mãe é um filho que não quer saber de Deus. Além de uma maternidade dolorosa, Eva teria também desafios com o seu marido. Não basta só os filhos. Deus ainda diz: vais passar grandes dificuldades de sofrimento na relação com o teu marido. Mas vê, Eva, aquele fruto que tu comeste, por me teres desobedecido, tu contaminaste toda a tua experiência como mãe e como esposa. Então o texto diz: e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então vimos que uma das coisas que caracteriza a vida da mulher, de Eva no exílio, são os sofrimentos. O sofrimento de uma maternidade dolorosa, mas também o sofrimento de um matrimónio doloroso. O sofrimento de um matrimónio doloroso. Agora, deixem-me dizer-vos, esta é uma passagem difícil de entender, difícil de interpretação. Não é assim tão simples. E é difícil por causa do sentido do termo desejo. Viram o versículo: e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Agora, o que é que significa esta passagem? Não basta só ir às palavras do texto, ir à palavra no original para entender. Aliás, este desejo pode significar tanto desejo, pode significar estender-se a alguém, ou pode significar também devoção. Depende. Então, o que vai dar o sentido a este versículo é realmente o contexto. O contexto é que vai pesar aqui, para entender a passagem. Mas o que é que significa? Existem três opções interpretativas para este texto. A primeira interpretação diz que a mulher terá desejo sexual pelo marido. E ele irá liderar a sua esposa neste sentido. Por isso, a multiplicação da sua gravidez. A promessa que ela terá vários filhos, a promessa que terá uma grande linhagem de descendentes que irão contra os descendentes da serpente. Então, este contexto dá um pouco de força a este tipo de interpretação, que isto é realmente um desejo sexual de Eva. Então, nesta opção, tanto o desejo da mulher como o domínio do marido são positivos. A mulher tem este desejo sexual para poder ter filhos, e o marido administra este desejo sexual para que consigam encher a terra. Por isto, o dominar do marido. O governar sobre o desejo sexual da mulher. Primeira interpretação. A segunda interpretação é que a mulher tem desejo ou devoção. Não é um desejo sexual, mas uma devoção pelo seu marido. Porém, o domínio do marido sobre a mulher é abusivo. E é isto que significa o governar para esta interpretação. O governar significa um abuso à mulher. Que a mulher seria agora, daqui para a frente, abusada pelo marido. Daqui para a frente iria iniciar-se uma cultura patriarcal. Esta é a segunda interpretação. E nesta opção, tanto o desejo, neste caso o desejo da mulher é positivo, porque ela é devota ao marido, mas o domínio do marido é negativo. Ok? Estão comigo até agora? A terceira interpretação para este texto é, neste caso, na terceira interpretação, a mulher tem o desejo sim, mas para dominar o marido. A passagem podia ser colocada ou podia ser traduzida desta forma: e o teu desejo será contra o teu marido. Contudo, o esposo dominará sobre
esta natural insubmissão da mulher. Nesta opção, neste caso aqui, o desejo da mulher é negativo e o domínio do homem é positivo. É uma necessidade haver este domínio masculino por causa deste desejo natural da mulher. Agora, qual é a interpretação que nós favorecemos aqui na igreja? Bom, não é tanto a interpretação que nós favorecemos aqui na igreja, mas o contexto é que tem que dar a força à interpretação aqui. Então, eu acho que a interpretação mais sólida é a terceira, e por duas razões. Deixem-me dar as duas razões. A primeira é uma razão de contexto. Uma razão de contexto. É necessário recordar que o problema de Eva na queda foi o quê? Foi a obediência à serpente. Eva afastou-se, de certa forma, do homem e decidiu obedecer à serpente. Vemos isto no capítulo 3, versículo 6, versículo 13. Vemos indícios disto em 2 Coríntios, capítulo 11, 1 Timóteo 2, 14. Depois podem ler em casa. Então, depois desta obediência à serpente, vemos a obediência de Adão à sua mulher. É interessante porque logo à frente, quando Deus interage com Adão, ele diz a Adão: porque destes ouvidos à tua mulher. Deus não está a dizer que ele não deve dar ouvidos à mulher no sentido de não ouvir os conselhos da mulher. Está a falar de algo muito específico, que é uma cedência da autoridade à mulher. Então isto também reforça a ideia que este desejo da mulher não é tão positivo como muitos pensam. Portanto, visto que o homem cedeu a sua autoridade, causando que Eva subvertesse a hierarquia estabelecida, agora, naturalmente, resultado do pecado e da punição, as mulheres desejarão dominar os seus maridos. Não é uma coisa que a mulher aprende, é uma coisa... Obrigado. Não é uma coisa que a mulher aprende, é uma coisa que vem natural da mulher. A mulher vai desejar dominar o seu marido. E a segunda razão, a primeira razão é o contexto, a segunda razão é a semelhança da construção hebraica, do texto no hebraico, com Gênesis 4:7. Agora, Gênesis 4:7, Caim dá uma oferta, Deus não se agrada da oferta e Caim fica amoado. E vejam o que é que diz em Gênesis 4:7. Se procederes bem, Caim, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Esta expressão aqui é muito interessante. Muito interessante. O seu desejo, o desejo de quem? De Caim? Não, do pecado. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Então existe um desejo que vai contra Caim e Caim tem a responsabilidade, a resposta contra este desejo é o seu domínio. Então tanto a construção que vemos aqui em Gênesis capítulo 4, 7, como a construção em Gênesis 3, 16, são muito parecidas. E aqui o que Deus está a dizer a Caim é que o domínio é a solução para o desejo, para este desejo pecaminoso. E o que ele está a dizer a Eva é que o domínio do homem é a solução para este teu desejo pecaminoso. E este desejo é de facto a punição e o domínio do homem é a bênção. Portanto, embora a mulher se realize na sua maternidade, ela sofrerá grande dor ao tornar-se mãe. E embora se realize no governo em parceria com o marido, ela sempre quererá dominar o seu marido. E por isso viverá uma experiência de dor. Sofrerá dor por tornar-se mãe e sofrerá angústia na luta pelo domínio do casamento. Ouçam isto com atenção. Eu acho que isto é muito importante. Porque nós que temos a oportunidade de fazer aconselhamento com casais e de estar com casais, geralmente um dos maiores problemas da mulher realmente é mesmo esta questão de se submeter ao seu esposo. Mas num sentido em particular. As mulheres, geralmente, quando têm problemas na submissão do esposo, é porque elas desconfiam da liderança do esposo. Muitas mulheres já me disseram, a minha já me disse também, a mim. Ou seja, eu sinto desconfortável, às vezes não ouço aquilo que tu dizes porque eu desconfio das tuas decisões. Então, no caso de Eva desconfia das decisões de Adão porque eles têm aquela interação no jardim, diante da árvore. Adão entrega a esposa para o diabo. A esposa, é assim que tratas-me? Ou seja, tu devias-me estar a liderar e entregas-me assim ao diabo?
Se este é o caso, se tu és do tipo de homem que não consegue matar a serpente e não consegue cuidar de mim, então deixa que eu tome as rédeas. Se é para confiar em ti, a minha vida espiritual, se é para confiar em ti toda a minha vida, deixa, eu tomo o domínio. E Deus diz, isto não é bom. A mulher realmente necessita deste domínio sobre o marido. E que muitas mulheres não veem, e é difícil de ver, é que o domínio do esposo, seja ele um cabeça dura ou não, é uma bênção para esta punição que é natural da mulher. O facto de não querer ser governada pelo marido. Então este governo é uma bênção. E o que Deus quer mostrar às esposas, às mulheres, a Eva, é que a solução para a sua insubmissão é mostrar que está disposta a ser liderada pelo seu marido. Isto é contracultural. O que eu estou a dizer aqui é blasfémia social. Mas eu não quero saber. O que é importante é aquilo que está no texto. E o que está no texto é que Deus diz que domínio é uma bênção da sua parte. Mas a história não termina aqui. Porque apesar de ser punida com dor, a vida de Eva receberia o auxílio de Deus pela bênção. A vida de Eva do exílio também seria caracterizada pelas bênçãos. As bênçãos. E qual seria a primeira bênção? Bem, a primeira bênção seria a bênção de uma fertilidade multiplicada. A bênção de uma fertilidade multiplicada. Agora, seria multiplicada a dor e, o texto diz também, e a sua gravidez ou a sua concepção. Mas em que sentido é que a fertilidade é uma bênção para a mulher? É uma bênção para a mulher, primeiro, porque ela seria um canal de vida para um planeta infestado de morte, darás à luz filhos, como diz o texto. E segundo, ela teria uma extensa linhagem que se oporia à serpente. Portanto, uma das bênçãos que encoraja a mulher na sua dor é a maternidade. O que encoraja, o que dá ânimo a uma mulher é realmente a oportunidade de ser mãe e investir na vida dos seus filhos. Eu acho que é uma grande alegria para uma mãe ver todos os seus filhos e depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta oração, ver que os seus filhos estão no Senhor. Deve ser uma grande alegria isto. Deve ser uma grande bênção. Ela deve olhar para a gravidez, ela não deve ser, mas eu não lembro nem das dores, nem do sofrimento, nem dos conflitos, nem nada. Eu vejo que eles estão aqui e estão firmes no Senhor. E isto é um gozo. Passaria por tudo outra vez para ver esta bênção. Ter filhos, ver este desenvolvimento espiritual nos filhos. Aliás, Jesus diz, João capítulo 16, versículo 21, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza porque a sua hora é chegado, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. A alegria de ter um filho. A ideia de privar a mulheres de ter filhos não é uma boa ideia. Isto não é uma boa ideia. É privar não só a mulher de ser uma bênção para o mundo, mas é privar a mulher de ser uma bênção para si mesma, para a sua casa, de ser uma alegria, de ter esta alegria da maternidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e 15, diz: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. Aqui não está a falar de salvação por obras, que a mulher será salva por ser mãe. Está a dizer que a mulher que é salva, ela agarrará ou se prenderá a esta boa obra de ser mãe. É um privilégio a maternidade. Por isso, o meu ânimo para as mulheres aqui desta congregação é: mulheres, não desistam da vossa maternidade. Não desistam da vossa maternidade. Se têm filhos problemáticos, orem pelos vossos filhos. Se têm filhos adultos que não querem saber de Deus, orem por eles. Intercedam, invistam na vida deles, tragam à igreja, amem os vossos filhos, invistam na vossa maternidade, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer. Pode acontecer grande bênção na vida destes miúdos, destes jovens, e mesmo mães que já têm filhos adultos. Deus pode fazer grandes coisas. O apóstolo Paulo escreveu: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável para maledicência. Então as mulheres têm que abraçar a maternidade com paixão.
Saber que Satanás quer atacar os filhos, ele quer atacar. E às vezes o que está entre os filhos e o diabo é uma mãe que ora. É uma mãe que intercede, é uma mãe que está aí com os seus filhos, preocupada em criar filhos para a eternidade, filhos para o Senhor. Então a maternidade pode ser uma bênção. Mas independentemente que os filhos não queiram saber nada de Deus, ela investiu a sua vida a fazer aquilo que é certo. E aquilo que é certo é ser uma mãe. Uma mãe que investe para que os filhos olhem para Deus. Mulheres, não desistam da vossa maternidade. Mulheres que não têm filhos, não desistam de orar para que Deus vos dê. E se Deus não vos dá, não desistam de ser uma bênção para outras mulheres que têm filhos. Não só é uma bênção, Deus dá esta bênção de uma fertilidade multiplicada, mas Deus também dá a bênção de uma feminilidade dominada. Agora, Eva seria dominada. O texto diz, e ele te governará, dominará. A palavra no original é dominar, estar no comando. Ou seja, é colocar uma pessoa debaixo da autoridade. Governar algo. O mundo não vê isto como uma bênção, mas é uma bênção. É uma bênção. Agora, tu podes dizer, é uma bênção porque tu não conheces aquele homem que eu tenho em casa. É uma bênção a atitude, a resignação de se submeter. Não é uma questão de condicionar a minha obediência. É uma questão de dizer, se Deus me diz, eu faço. Se a bênção na minha vida está em ter uma atitude de submissão, eu terei. Então esta é uma bênção e deveria ser uma ambição para todas as esposas cristãs. Deus deu às esposas, como alívio para o seu sofrimento, o governo do esposo. Aí está o alívio. A pior coisa que uma mulher pode querer para a sua vida é pisar na cabeça do seu esposo, é vestir as calças em casa. Aliás, eu acho, pessoalmente, que muitas mulheres, que às vezes estão frustradas no casamento, o que elas estão a querer dizer é, eu quero que o meu marido domine, faça alguma coisa. Eu quero que ele faça alguma coisa espiritual por nós. Eu quero que ele faça alguma coisa sobre o trabalho. Eu quero que ele me dirija. Eu quero que ele me proteja. Eu quero que ele desperte. É isto que elas estão a gritar. Porque, no fundo, como elas são cristãs, elas sabem que este desejo de subverter esta hierarquia não é bom. Então, a solução e a bênção para a vida delas é ter o governo de um esposo. Por isso, Paulo escreve em Efésios capítulo 5, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Resignar à liderança do marido é de tal maneira bom que pode levar o marido descrente a converter-se. É isto que diz Deus em 1 de Pedro capítulo 3. Aquela submissão, aquela atitude de eu sei que tu és um descrente, só pensas em coisas depravadas, mas eu tomo a decisão de ser submissa a ti. Isto tem que mexer com o coração de algum homem. Então Deus usa este fator da submissão porque é uma bênção para alcançar até o perdido. Então vemos que a vida de Eva é caracterizada pelos sofrimentos, mas também é caracterizada pelas bênçãos. Gostaria de concluir com duas coisas. Ora, as mulheres passam por dor, sofrimento. Muitas mulheres aqui passam por dor na sua maternidade e passam por grande dor no seu matrimónio. Isto é um facto. O que é que traz consolo? O que é que traz o verdadeiro consolo e a verdadeira satisfação de viver num mundo de sofrimentos? E mulheres sofrem, e nós homens temos de estar sensíveis a este tipo de sofrimentos. A mulher sofre com os seus filhos, sofre na maternidade e sofre com o seu marido. Sofre connosco. Mas qual é a consolação que podemos dar? Qual é a consolação que Deus dá? O alívio que Deus dá nesta vida no exílio? Ora, uma coisa que a mulher não pode fazer é optar pela via do pecado. A via do pecado para mitigar a dor. Esta não é uma opção. No mundo de sofrimento, as mulheres poderão tentar fugir dos dissabores da maternidade e matrimónio através do feminismo, através do aborto, através do abandono do esposo e das crianças, através de uma carreira, considerando que isto é mais importante do que a família, através da insubmissão, através da manipulação do esposo para que ele faça aquilo que ela quer, através do divórcio. Ela pode usar isto porque ela escolhe a via do pecado para mitigar a dor e o sofrimento da sua maternidade e do seu matrimónio. Mas esta via não pode ser considerada.
Mulher, Eva, não escolhas essa via. A via do pecado não é a via que Deus escolheu para mitigar o sofrimento no exílio. Não escolhas a via do pecado para mitigar a dor, mas escolhe a via da redenção para viver a bênção. Não escolhas a via do pecado para mitigar a dor, para diminuir a dor, mas escolhe a via da redenção para viver a bênção. E a via da redenção para viver a bênção é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a solução para mulheres que sofrem. A solução para a Eva que vive no exílio é o folheto evangelístico que Deus dá em Gênesis capítulo 3, 14 e 15. Sairá de ti alguém que vai pisar na cabeça da serpente, que irá destruir o reino da serpente. Esta é a solução. A solução para uma mulher que quer viver a bênção do Senhor está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é que pode mudar o coração de uma mulher para que ela olhe para as suas circunstâncias e diga: eu vou assumir a minha responsabilidade como mãe, apesar das dificuldades, vou assumir a responsabilidade como esposa, apesar das dificuldades, e vou encontrar bênção aí, porque Deus escolheu isto para a minha vida. Eu gostaria de terminar com esta história. Talvez o matador de dragões mais famoso, mais uma história de dragão. Talvez o matador de dragões mais famoso de todos seja São Jorge. São Jorge. São Jorge era o santo padroeiro de Inglaterra. Segundo a lenda, São Jorge era um guerreiro temível. No entanto, ouviu a história de Jesus, tornou-se cristão e deixou o exército. Um dia, Jorge cavalgava pelo norte de África e, ao entrar numa clareira, deparou-se com uma menina amarrada a um poste. Jorge imediatamente foi ajudá-la e ouviu a sua história. Meses antes, um grande dragão alado apareceu na região. Tinha escamas de crocodilo e olhos nas asas. Começou a destruir este dragão toda a terra com os seus ataques e também com o seu hálito venenoso. Um grupo de homens tentou matar o dragão, mas o dragão dominou-os. Relutantemente, depois de fazer muitas coisas, o rei concordou que eles deveriam oferecer uma criança a cada dia como sacrifício ao dragão, esperando que alguém pudesse vir e salvá-los. Semanas passaram-se. A cada dia, outra e outra criança era sacrificada. Agora, a única criança que restava era a própria filha do rei. Jorge ouviu esta história em silêncio. No seu coração, ele estava determinado a lutar contra o mal. E aqui estava um terrível mal na forma de um dragão. Então, ele cortou as cordas que prendiam esta jovem, esta princesa, e libertou a princesa. E tomou o lugar da princesa neste poste. E esperou aí para enfrentar o dragão. E ele esperou, porque ele queria derrotar o dragão e salvar a mulher, mesmo que isso custasse a sua vida. A solução para ti, mulher, é este São Jorge, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar. Ele é a bênção que nós precisamos para a nossa vida. Ele é a bênção que as mulheres precisam para poder levar em frente uma vida de sofrimento. Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que ajuda uma mulher na sua maternidade. Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que ajuda uma mulher no seu matrimónio. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Pedimos, Senhor, para que Jesus seja o centro, Senhor, da vida das nossas mulheres aqui na congregação. Pedimos-te em nome de Jesus, Pai, para que tu quebrantes todos os muros que possam estar no coração, Senhor, para não assumir o papel que têm que assumir. Não podemos reverter o facto, Senhor, da mulher viver no exílio, no mundo contaminado pelo pecado, no mundo de sofrimento e de dor, em que ela vai sofrer várias coisas com os seus filhos e com o seu marido. Mas ela pode resignar-se confiando no poder do Espírito Santo e do teu Filho Jesus Cristo e assumir o seu papel e fazer a tua vontade, independentemente das circunstâncias. Que as mulheres da nossa igreja vejam a maternidade e a submissão aos seus maridos como bênção e não como o mundo vê, como maldição. Esta é a nossa oração, o nosso pedido.
Em nome de Jesus. Amém e amém.